Mas o que eu estou vendo aqui é uma criação de uma narrativa que, confesso, que argumentos que não se sustentam. O senhor falou que foi a Polícia Federal, do governo Lula, que fez todo esse desmonte. O Executivo não tem autonomia para poder mandar a Polícia Federal deflagrar qualquer operação diretamente que seja. Para mim, se isso foi feito no período Dilma, Temer, Bolsonaro e Lula, que os responsáveis paguem. Mas o que eu senti é que o governo ficou mais preocupado em rebater meu vídeo do que saber como que vai ressarcir os idosos. Porque a Polícia Federal é uma instituição de Estado, não obedece governo. O senhor disse, o povo está livre agora. Palavras do senhor. Povo livre com uma mulher que usou um batom e não agrediu ninguém. Está presa. Tá vendo, Brasil? Eles ficam calados. A priori, já quero deixar bem claro de que qualquer tipo de desconto irregular que aconteceu em qualquer governo, isso deve ser responsabilizado. Até mesmo porque acredito que as pessoas desejam a solução. Mas o que eu estou vendo aqui é uma criação de uma narrativa que, confesso, que argumentos que não se sustentam ou são extremamente frágeis. Como, por exemplo, o senhor falou que foi a Polícia Federal, do governo Lula, que, enfim, fez todo esse desmonte. O Executivo não tem autonomia para poder mandar a Polícia Federal deflagrar qualquer operação diretamente que seja. Existem três que podem: denúncia ou inquérito aberto pela própria PF, ou, no caso, o Ministério Público, CGU e TCU. O CGU, recentemente, agora falou que todo mundo sabia, mas foi abrir só em 2023. O TCU deixou bem claro de que o julgamento ficou parado pelo ministro, que foi indicado também pelo Lula. O outro argumento que foi utilizado é de que isso não começou nem talvez no governo Bolsonaro, tem que começar até no governo Temer. Só que isso para mim não faz sentido, no seguinte sentido: se começou no governo Temer, é culpa do Temer, né? Se começou no governo Bolsonaro, então é culpa do Bolsonaro. Mas quando esse mesmo rombo aumenta, e aqui estão números, não dá para brigar com imagens, em 2022 os descontos do INSS eram de 706. Em 2023 pularam para 1,2 bilhões e depois, 2023, 1,299 bilhões e depois 2,8 bilhões. Ou seja, explodiram sobre o governo Lula. O que eu quero dizer? De que não existe essa narrativa de que foi o Lula que mandou investigar a sua própria casa, porque a PF ela tem autonomia, não pode deflagrar uma operação a mando do presidente. Isso é um primeiro ponto. Segundo ponto, o senhor colocou aqui todas as entidades, enfim, que mais tiveram descontos. E o período, por exemplo, da Conafé foi de 2019 a 2024, ou seja, pega pedaço do governo Bolsonaro, governo Lula. Temos o Sindinap, que inclusive o irmão do Lula, né, é diretor lá, 2021 a 2023, ou seja, pega ambos os governos, e a CONTAG de 2016 a 2023. E ela, inclusive, ela é a responsável pelo maior volume de arrecadação entre as entidades. Ou seja, pela lógica não apresentada por mim, mas pelos senhores e os demais que estão defendendo essa posição, ou seja, o ladrão entrou em 2016. Quem era presidente nessa época? Dilma. Quando você pega o Sindinap, o irmão do Lula, ele era diretor desde 2008. Ou seja, ele também fazia parte também daqueles sindicatos. Ou seja, eu poderia usar esse argumento tanto para poder falar contra vocês, quanto, digamos, para poder também me acusar. Por isso que eu acho esse argumento frágil. O que eu acredito que é insustentável? De que, se foi deflagrado nesse governo, por que o ministro Carlos Lupe ele pede demissão? Porque confessa que os responsáveis não são atuais. Se os responsáveis são anteriormente, então que se pulam os anteriormente. Agora, o ministro Carlos Lupe, e puxei o seu histórico, no governo Dilma também houve escândalos relacionados à mesma pasta e que, inclusive, ele também caiu pelos mesmos motivos. O que eu acho disso tudo? As pessoas estão, de fato, esperando uma solução. O senhor disse que já houve um ressarcimento do mês passado, né, de maio, se não me engano. Eu ainda acredito que seja abril. Eu acredito que seja ainda, digamos, muito pouco, e confesso que a própria mídia e Brasil não está dando a devida atenção para o que está acontecendo. Repito,
o idoso que foi lesado, meu irmão, não importa se esse idoso votou no X, votou no Y, ele quer ser ressarcido. Então, o próprio ministro Haddad deu uma declaração de que o ressarcimento pode atingir até 2 bi, sendo que, pelas próprias matérias, isso chega até 6 bi. Então, a minha pergunta é, qual número de fato será ressarcido? Se vai chegar até os 6, que eu acredito que seja o montante total, ou se vai parar nos 2, como o ministro, os 2 bilhões, como o ministro Haddad se referiu. Com relação à CPI que eu ouvi aqui, é uma questão interessante. O próprio ministro Lula, em entrevistas, quando eu acho que eu nem era nascido, o presidente Lula, quando eu acho que eu nem era nascido, já dava entrevista dizendo, eu defendo a CPI. A CPI é um instrumento da minoria e deve ser investigado, né? Quem não deve, não teme, algo nesse sentido assim. Só que agora mudou-se de posição. Com relação à CPI em específico, se quiser abrir uma CPI aí para poder investigar coisas passadas do Bolsonaro, enfim, que seja, é um ambiente excelente, inclusive para a própria situação que está acusando o governo anterior de se fazer valer o seu argumento, já que é um local, uma comissão parlamentar de inquérito para investigação. Tem poder de polícia. Vocês podem chamar o responsável do INSS na época e falar, olha, você foi responsável por A mais B e prendeu o cara. Vai ser excelente para vocês. Então, mais uma vez, isso pode até se sustentar para quem está defendendo uma posição, mas para as pessoas é como 2 mais 2 é 4. Separa e olha, mas não faz sentido. Eles dizem que o outro é responsável, então vamos investigar. Aí ninguém assina. Enfim, isso para mim fica extremamente insustentável também. O segundo ponto é com relação à MP 871, de que, de fato, a votação aqui na Câmara foi simbólica. Eu não serei leviano de dizer que os petistas votaram contra e nós votamos. Não, foi uma votação simbólica. Contudo, a mobilização para poder combater essa MP, de fato, foi da esquerda. Isso aqui eu poderia estar falando de inteligência artificial aqui que não mudaria, não é porque eu sou o Nicolas. Isso de fato aconteceu. Puxa os tweets, enfim, das pessoas que apoiavam, eram oposição ao governo, eram do PT, enfim. Eles não estavam apoiando essa MP. E, de fato, não tenho dúvidas, deputada Benedita, que a senhora citou aqui a respeito da revalidação anual, que pode sim ter aberto um leque gigantesco para quem age de má fé e seja em qualquer governo, cometer crime. Qual a dificuldade de reconhecer isso? Eu reconheço. Agora, será que nós mesmos estamos imbuídos de resolver o problema ou, de fato, empurrar quem é o culpado? Porque eu vou repetir. Para mim, se isso foi feito no período Dilma, Temer, Bolsonaro e Lula, que os responsáveis paguem. Mas o que eu senti é que o governo ficou mais preocupado em rebater meu vídeo do que saber como que vai ressarcir os idosos. E confesso, o deputado que me antecedeu antes da deputada Jandira, o deputado Pedro Campos, ele disse que com relação aos impostos, né? Poxa, de fato, as pessoas precisam ressarcir agora, as pessoas já estão numa idade avançada, trabalharam a vida toda. Talvez vai ter que fazer toda uma burocracia para devolver esse dinheiro, confesso, é demorado, mas espera lá. Não vamos ser, digamos assim, eu sou o monopolista da virtude, tudo que vem de mim é certo, tudo que é de você é errado. Não, peraí, vamos analisar. Quer dizer que pessoas são roubadas e as pessoas que roubaram estão em solta, porque até agora ninguém foi preso, e duvido muito se fosse, enfim, somente gente da época de oposição, não tinha todo mundo imbuído de prender esses caras. Porque se eu tivesse no governo e descobrisse que o governo Lula fez coisas no INSS, eu estava imbuído de pelo menos mandar minha base investigar. Falar, não, vai atrás. Vamos ver isso aí. Agora, ninguém até agora foi preso? Nada aconteceu? Parece que, enfim, fala de camisa vermelha da seleção, daqui a pouco uma vai e fala uma coisa de CPI da Beth, e aí todo mundo esquece. Não, pera lá. Pessoas precisam ser ressarcidas. Contudo, não dá para sair do bolso do pagador de impostos. A vítima vai ressarcir a vítima, até mesmo porque as vítimas não são somente essas pessoas que foram roubadas. Porque esse roubo, ele afeta também as pessoas que estão contribuindo também, que têm a minha idade, que têm uma idade menos avançada. Portanto, eu acho que, enfim, não quero dizer que eu quero me colocar aqui, digamos, numa posição de centrão, né, como muitos dizem, mas eu acredito que, infelizmente, não sinto uma boa vontade,
uma boa posição do governo em se colocar prontamente para poder resolver isso. Porque convenhamos, gente, suponhamos, senhor ministro, que foi 15 bilhões, tá? Quanto que foi gastos para a Lei Rouanet? Se não me engano, foi 16 bi. Não estou falando que é para acabar com o dinheiro disso, não. É importante, defendo. Mas, convenhamos, 16 bilhões 6 bilhões de reais não é um montante gigantesco para um governo. E aí, assim, briga com quem está gastando o dinheiro. Com um governo que tem despesas internacionais que já ultrapassam 4 bilhões, só em hotel e estadia. Assim, isso daqui poderia ser usado, mais uma vez, com os gastos do governo anterior. Só que por que as pessoas não admitem aqui? Porque tem câmera, porque tem uma posição para poder defender, porque tem um presidente que tem que defender, enfim. Só que essa é a realidade. 6 bilhões de reais para um governo como o Brasil, que a todo momento não tem responsabilidade fiscal e só quer arrecadar, não é um montante que deveria sair do pagador de impostos, horas. Sei lá o que tem que ser feito, mas, poxa, pessoas são roubadas. E aí vai contar para mim que no governo Lula 6 bilhões de reais é muito dinheiro? Não é muito dinheiro. É só segurar onde está gastando que vai ter dinheiro para ressarcir essas pessoas. Então, ministro, não vou, obviamente, ser também leviano com o senhor, dizer que o senhor tem culpa disso, o senhor acabou de assumir a pasta, ok, fazia parte, era o 02 ali do Lupe, mas que, assim, as coisas sejam mais apressadas. O que eu sinto é que para a solução das coisas nesse Brasil é muito burocrático, mas para poder roubar e fazer as coisas é muito rápido. Espero que as coisas andem de uma maneira melhor, porque o caminho que o nosso país está sendo dirigido não está legal. Agradecer aqui a palavra do deputado Nicolas. Dizer que eu assisti, deputado, e em homenagem à sua postura hoje aqui, equilibrada e centrada e focada nos aposentados e pensionistas, eu quero dizer que poucas vezes vi o presidente Lula tão indignado quanto vi nas reuniões internas com relação a esse assunto. E aí eu digo que não é indignação para a imprensa, para jornal, para o público. É aquela indignação numa reunião para 6, 8 pessoas, onde se expressa o que tem no coração da pessoa, onde é que tem no sentimento. Então, é um público que o nosso campo sempre priorizou, é um campo que o campo progressista sempre deu atenção, são pessoas que o presidente Lula tem o maior apreço, que procurou fazer a indexação com o salário mínimo, que foi tão criticada pelo mercado. Então, o golpe atingir a essas pessoas foi uma coisa que o deixou profundamente indignado e por isso ele me pediu pessoalmente, já repetiu isso várias vezes, tem vários ministros que já viram isso, ele pedindo que fôssemos as últimas consequências na busca do dinheiro, para que o dinheiro que seja o dinheiro do ressarcimento seja justamente o dinheiro daquelas pessoas que fraudaram, para que não sejam os pagadores de impostos, como disse Vossa Excelência, para que não seja a sociedade que seja dedicada a ressarcir esse dinheiro. Agora, concordo com o deputado Pedro Campos que entre a demora judicial para se buscar esse dinheiro, se identificar esse patrimônio, bloquear e trazer de volta, os aposentados não podem esperar, quem tem 80, 90 anos não pode esperar. Então, eu acho que temos consenso quanto a isso. O que não pode é ficar no esquecimento e essa é uma determinação do presidente de ir atrás do dinheiro para que o dinheiro das associações fraudulentas ressarça o governo que vai ressarcir os aposentados. Então, eu acho que, para finalizar, o deputado Nicolas perguntou qual era o número total em bilhões de reais. Nós não temos esse número ainda, porque isso parte de uma autodeclaração. Então, nós temos uma floresta, digamos assim, para fazer uma comparação, de 9 milhões de pessoas que foram descontadas de algum valor durante algum período, e só depois de que cada uma delas diga se concorda ou não com o desconto, se autorizou ou não o desconto, é que nós vamos poder fazer essa conta. Eu acredito que é algo em torno de 2 a 3 bilhões de reais. 6 bilhões de reais seriam todas as pessoas que tivessem sido descontadas durante o período máximo do prazo prescricional de 5 anos e todas elas tivessem descontos não autorizados. Nós sabemos que isso não vai acontecer, portanto, eu calculo entre 2 e 3 bilhões de reais, podendo ir no máximo a 4 bilhões de reais, mas é só uma expectativa, é melhor esperarmos os dados do meu aplicativo, do meu INSS, dos Correios. Eu vou começar fazendo perguntas aqui, olha. Até
a todos os outros. A informação que estão sendo passadas por vários parlamentares do apoiador do governo atual, ou desgoverno, mais propriamente, dizem que eles realizaram a movimentação, Cabo Gilberto, para a Polícia Federal investigar quem está roubando o INSS. Eu entendi isso. Se, Sanderson, a Polícia Federal ouve esse desgoverno, eu quero fazer uma pergunta. O Petrolão, o Mensalão e o roubo no BNDES, será que foi esse governo também que pediu para a Polícia Federal fazer as investigações? Alguém pode me informar? Algum deputado? Será? Ninguém está falando nada. Foi o Lula que mandou investigar? Ninguém fala nada. Tá vendo, Brasil? Eles ficam calados. Inventam uma mentira, porque a Polícia Federal é uma instituição de Estado, não obedece governo. Essa é a verdade. Como é o Exército, como são as Forças Armadas, instituições de Estado, não obedece governo, cumpre ordens, mas não obedece. Então ninguém falou nada. Sanderson, Cabo Gilberto, eu não ouvi nada. Outra coisa, senhor ministro, o senhor falou que CPI não é tão interessante para fazer esses processos investigatórios, até porque tem uns órgãos que investigam. O senhor, que já foi parlamentar, falou isso, eu estava atento. Eu vou lhe falar uma coisa, ministro. Eu fui integrante da CPI do roubo do BNDES. E tem parlamentar aqui também que foi. Eu vou lhe dizer algo que só foi dito lá por um ministro do senhor Lula. Ele só falou na CPI. E quem fez as perguntas fui eu. E o Brasil sabe que é verdade. Nós achávamos que tinham roubado do BNDES R$500 bilhão. R$500 bilhão. Palocci declarou: vocês estão enganados. Tu estava lá, Sanderson. Vocês estão enganados. Eu digo, poxa, então foi muito. Eu excedi. Vocês estão enganados. Foi muito mais. O governo Lula roubou muito mais. Ele só falou ali, na CPI. Em nenhum outro local ele falou, ministro. O senhor viu como a CPI é importante? E mais, para concluir, para eu mudar para outra fase aqui, ó. Eu perguntei, Palocci, cadê esse dinheiro? Ele disse, foi para os paraísos fiscais. O senhor está vendo? Ele não falou isso em lugar nenhum, mas na CPI falou. E aí eu concluí, Palocci, me fale para nós, quais paraísos fiscais? Essa parte eu não posso falar. Palocci só falou isso na CPI do BNDES. É importante sim, ministro. Uma CPI desvinculada dos órgãos fiscais, das polícias. É muito importante. É tanto que existe a CPI, pô. Se existe é porque é importante. Tá vendo? Ninguém fala nada. Todo mundo calado. Senhor ministro, povo livre. O senhor disse, o povo está livre agora. Palavras do senhor. Povo livre com uma mulher que usou um batom
e não agrediu ninguém. Está presa, ministro. O senhor considera o povo livre para falar, para caminhar? Livre. Dói na alma da gente, ministro, eu falar isso. Nos dias de hoje, nos dias atuais. Que povo livre! Quantos estão presos sem dever nada à justiça? E o senhor considera povo livre? Lula disse que é para o senhor fazer tudo para descobrir quem roubou os aposentados. O senhor disse. Inclusive o irmão dele. Eu gostaria que o senhor me respondesse essa pergunta, por favor. Ele disse para o senhor também investigar, meu irmão. O irmão do Lula é um dos que mais roubou os aposentados, segundo dados da CGU. INSS hoje, pelo contrário do que os senhores disseram, ministro, é uma vergonha. Falar em INSS no meu estado de Rondônia é uma vergonha. No Brasil, nós gostaríamos que fosse sim, que todos nós estivéssemos felizes. Mas fruto desse governo, que não foi Bolsonaro, porque aumentar de 706 milhões em 22 para quase 1,3 bilhões em 23 e em 24, 2,8 bilhões, 4 vezes mais do que 706 milhões. Ora, gente, pelo amor de Deus, rapaz, vamos ter vergonha, rapaz. Parem de mentir, parem de enganar o povo, olhem na cara do povo e assumam o erro de vocês. Corram atrás para resolver essa pendenga que o povo não aguenta mais. São doentes, em cama, analfabetos, indígenas, idosos, velhinhos. Em Rondônia eu corro o estado, vários velhinhos, hoje eu estou sendo roubado, deputado. Velhinhos, que a gente não sabe nem o que dizer, que qualquer coisa que fale para ele, ele já está tocado afetivamente, ministro. Não tente achar culpado, resolva o problema. Busque a solução mais rápida possível. Pelo que eu vejo, os senhores querem usar o dinheiro público para pagar. O senhor, inclusive, falou do receio da CPI fazer com que atrase a devolução do recurso. Palavra do senhor. Porque não informou a população que o seu governo não pode pagar. O senhor sabia que o senhor não pode pagar? A normativa de 14 de março de 2024 está aqui. Reza o seguinte. Sobre a admiração por Hamilton de Holanda. Terceiro. Artigo 11. Inclusive o irmão dele. Eu gostaria que o senhor me respondesse essa pergunta, por favor. Ele disse para o senhor também investigar, meu irmão. O irmão do Lula é um dos que mais roubou os aposentados, segundo dados da CGU. INSS hoje, pelo contrário do que os senhores disseram, ministro, é uma vergonha. Falar em INSS no meu estado de Rondônia é uma vergonha. No Brasil, nós gostaríamos que fosse sim, que todos nós estivéssemos felizes. Mas fruto desse governo, que não foi Bolsonaro, porque aumentar de 706 milhões em 22 para quase 1,3 bilhões em 23 e em 24, 2,8 bilhões, 4 vezes mais do que 706 milhões. Ora, gente, pelo amor de Deus, rapaz,
Vamos ter vergonha, rapaz. Parem de mentir. Parem de enganar o povo. Olhem na cara do povo e assumam o erro de vocês. Corram atrás para resolver essa pendenga que o povo não aguenta mais. São doentes, em cama, analfabetos, indígenas, idosos, velhinhos. Em Rondônia eu corro o estado. Vários velhinhos, hoje eu estou sendo roubado, deputado. Velhinhos, que a gente não sabe nem o que dizer, que qualquer coisa que fale para ele, ele já está tocado afetivamente, ministro. Não tente achar culpado. Resolva o problema. Busque a solução mais rápida possível. Pelo que eu vejo, os senhores querem usar o dinheiro público para pagar. O senhor, inclusive, falou do receio da CPI fazer com que atrase a devolução do recurso. Palavra do senhor. Porque não informou a população que o seu governo não pode pagar. O senhor sabia que o senhor não pode pagar? A normativa de 14 de março de 2024. Está aqui. Reza o seguinte. Capítulo 3º. Artigo 11. A entidade que responde administrativa com relação aos sindicatos, entidades acordantes. A entidade responde administrativa, civil e penalmente por todo e qualquer ato praticado ou efeitos decorrentes dos comandos de averbações encaminhados à data prévia. Parágrafo único. Caberá à entidade a responsabilidade pelas restituições de todos os valores descontados indevidamente dos beneficiários. Leve essa para o senhor se basear nela. Não sou eu que estou falando, presidente, ministro. Está aqui, ó. Está aqui, Brasil. Está aqui. Por quê, senhor ministro, o senhor que estava na reunião do Conselho Nacional da Previdência Social em 2023 não interrompeu imediatamente os descontos, já que o senhor tinha conhecimento? Isso é prevaricar. O senhor prevaricou, ministro. O Brasil está me ouvindo. Palavras do senhor, o senhor sabe do que eu estou dizendo. Portanto, ministro, a coisa está feia para o seu governo. Infelizmente, nenhum brasileiro queria saber disso. Nenhum brasileiro queria saber de roubo. Porque o que nós esperamos de qualquer governo é cuidar dos seus velhinhos, é cuidar dos seus aposentados. É a hora que a pessoa trabalhou, ralou, está cansado, está doente. A hora que todos os governos devem cuidar dos seus aposentados. É a hora que o governo Lula, que ensina inclusive as pessoas a mentir, ele já falou várias vezes. Nós temos que mentir, 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 para essa mentira se tornar verdade. O Lula ensinou vários de vocês aqui. É tanto que vocês falam várias mentiras. O Lula inventa números. Os senhores estão inventando números errados aqui para enganar o povo. Não sou eu que estou dizendo, não. Ele mesmo disse. Eu falava mesmo no exterior, número que eu nem sabia o que era. É 30 milhões. Os senhores aprenderam a mentir números também. Parem de fazer isso. Excelência. Olhe para o povo e diga, eu vou fazer o mais correto para vocês, Brasil. Não invente coisa, excelência. Nós não queremos saber disso. Queremos verdade. O povo está aqui, está assistindo. Os velhinhos querem saber verdade. Os seus parentes querem saber da verdade. Se vão pagar com dinheiro público, mesmo que seja irregular, diga. Nós vamos pagar com dinheiro público, depois nós vamos tirar dinheiro de todos os sindicatos e devolver para o cofre público. Isso é verdade. E não tentar enganar que vai pagar com dinheiro público. Nem dinheiro o governo tem.
está numa pendenga que só gasta, só aumenta imposto, porque esse governo gosta de aumentar impostos. Portanto, ministro, não é bom falar isso, sei que não é bom ouvir, mas o Brasil precisa saber quais as verdades. E eu estou tratando só de verdade, porque a mim ninguém ensina a mentira. Porque a mentira sobre... Só para 30 segundos, excelência. A mentira, nós sempre tratamos ela com a maior distância possível. Infelizmente, esse desgoverno ensina o contrário. Vale a pena mentir. Mas para os brasileiros, não vale a pena mentir. Eu peço permissão a Vossa Excelência para passar um áudio de uma fala minha. Não tem fala de terceiros. É uma fala exclusivamente minha que está gravada. Queria pedir permissão a Vossa Excelência para que eu possa passar esse áudio. Fica à vontade. Existe inúmeras reclamações de aposentados, inclusive falou na sua fala final, afirmando que estão sendo feitos descontos de seus benefícios do INSS por entidades sindicais sem que eles tenham autorizado. Isso é um problema, talvez, territorial do Brasil. Quer dizer, há a possibilidade de cancelar essa autorização pelo aplicativo, o INSS 135, né, isso é público, porém a maioria dos aposentados do Brasil, até pela sua em função da função social, de onde mora, vive, não tem acesso, né, não tem uma clareza e uma lucidez de como realizar isso. Muitos nem perceberam ainda que esse desconto devido está sendo feito. A Lei 13.846 prevê a obrigatoriedade de revalidação dessa autorização a cada 3 anos, né? O que eu pergunto a Vossa Excelência, as entidades que fazem descontos indevidos devem ser punidas, inclusive com o cancelamento do acordo de comparação que autoriza esses descontos. Pergunto, quais são as entidades do Ministério, o INSS, têm recebido essa mais reclamação? Qual é a punição aplicada para essa entidade? Por que não autorizar, o senhor até citou rapidamente, que os bancos que pagam os benefícios também possam atuar fortemente, que na verdade... Senhor ministro, esse meu áudio, eu não vou passar a resposta que eu tive dele, até porque a pessoa está ausente daqui, eu acho uma injustiça citar. Mas foi uma oportunidade que eu tive de tratar desse tema. Fui o primeiro parlamentar dessa casa a oficializar a denúncia ao então ministro Carlos Lupe, ao INSS, à Procuradoria-Geral da República, à Polícia Federal e à AGU. A data 7 de março de 2023. No mesmo ato, depois do dia 16 de março de 23, apresentei e foi aprovado uma convocação do senhor ministro Carlos Lupe para poder vir aqui na casa. E esse áudio foi exatamente dessa audiência que eu apresentei ao ministro. Infelizmente, ele, na última passagem por aqui, ele disse que ficou sabendo somente há 6 meses atrás, numa fatídica reunião que teria uma pessoa citado o fato. E eu mostrei para ele, inclusive o senhor, acho que já... O senhor pode falar para mim a data que o senhor entrou no secretário executivo? O senhor pode responder agora ou não? Então, o senhor, como secretário executivo, correto? Possivelmente também teve acesso, porque foi um documento oficial, protocolado no Ministério. Portanto, o Ministério não pode alegar, de maneira alguma, ignorância e desconhecimento do fato, dado que eu tenho, entre 23 e 24, 28 documentos protocolados, todos copiados para Polícia Federal, AGU, Procuradoria-Geral da República, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, Ministério da Previdência e também ao INSS, tudo isso documental. O presidente Lula, recentemente, é aqui esse áudio, eu perguntei ao então ministro Lupe, a pergunta foi essa, apresentando o problema para ele. Até então não sabíamos nem o tamanho, sabíamos que tinha, mas não sabíamos o tamanho. E quero pedir liberdade de não apresentar a resposta dele, ele simplesmente tangenciou e não, na sua resposta, ele não citou esse fato. Ele não entrou nesse questionamento que eu fiz, portanto, fiquei sem respostas. E assim eu respeitei, porque a audiência ela teve continuidade. O presidente Lula diz que essa quadrilha começou em 2019. Até que, enfim, o presidente Lula admite que as suas bases são formadoras de quadrilha.
Pois bem, ele mesmo disse que essa quadrilha organizada em 2019, ela roubou os velhinhos, roubou os deficientes, roubou os aposentados. Até pedi ao Nicolas, naquele vídeo dele, o Nicolas tem idade para ser, de repente, até neto de praticamente todos os que foram roubados pelo INSS. Mas digo isso porque onde está o dinheiro que foi roubado dos nossos aposentados? E aí a gente fazendo eu vou fazer só uma entidade. Essa praga do agro brasileiro chamada CONTAG. Isso é uma praga, isso é uma desgraça na nossa vida do campo. Está falando com quem conhece. Porque o Sindicato dos Trabalhadores Rurais fica lá com a porta e com a boca aberta, esperando homens e mulheres humildes se apresentarem, porque na inocência da cabeça deles, o sindicato é o despachante da aposentadoria. E aí eles inocentemente procuram o sindicato, quando não são abordados nas suas propriedades com aquele aparato. Assim é na minha região. E aí o aposentado fala assim, eu quero me aposentar. E qual é o procedimento? A pessoa do sindicato entrega uma ficha ou preenche uma ficha. Olha, preenche essa ficha aqui. Inocentemente a pessoa, deputado Mário, preenche essa ficha. E no final assina. Quando assina, muitos deles, na verdade, é com impressão digital que não assinam, não sabem ele que estão dando uma liberdade, uma alforria para o sindicato poder avançar sobre os seus ganhos e, na verdade, mentir para as pessoas. O sindicato não tem nada a ver com a aposentadoria. E assim a CONTAG conseguiu colocar esses montantes de dinheiro nos seus caixas. Esse dinheiro que contaminou as eleições de 2020. Vai lá em 2020 e olha os vereadores, os prefeitos que foram eleitos nessas bases, e muitos municípios têm lá um vereador ou um candidato a prefeito ligado ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que foi irrigado com esse dinheiro. Esse dinheiro contaminou as eleições de 2022, que parte dele foi para o enriquecimento ilícito, parte dele para outras despesas, mas grande parte dele também foi para essas campanhas eleitorais. Então, a CONTAG é uma vergonha. Eu, inclusive, já pedi ao Ministério, já pedi à Polícia Federal para que possa suspender essas entidades, precisam perder suas certidões, seus registros, seus cadastros. Essas pessoas que estão ligadas a essas entidades, que são os responsáveis, precisam ser suspensos dos seus direitos civis completamente, porque estão sendo investigados por esse crime bilionário. Aqui, deputado Alencar, eu exerci a prerrogativa. Eu apresentei denúncia à Polícia Federal. Eu apresentei a denúncia a todos os outros ministérios. E volto a dizer, foram 28 denúncias que foram realizadas durante todo esse processo. Portanto, fica um questionamento nosso da conivência e da explosão. Esse crime, essa quadrilha, que começou ali exatamente, olha que coincidência, exatamente após grande parte dessa casa ter tido a coragem e a decisão inteligente de acabar com aquele fatídica, imposto sindical, aquela covardia que se alvorava sobre os dinheiros dos nossos aposentados. O crime se organizou, o crime se juntou e construíram uma inteligência do mal criativa. Você lembra da contabilidade criativa? Essa mesma turma montou também essa outra contabilidade criativa para poder fazer os caixas dos seus negócios. E aí eles foram especializando, o crime é assim mesmo, ele vai enraizando como um câncer. Foram aquela pequena célula e naturalmente aprenderam a fazer, encontraram o caminho. E dado o tamanho do território brasileiro, eu reconheço a dificuldade realmente da capilaridade de se identificar de imediato esses fatos. Mas nós já identificamos isso no final de 22, que tinha algo diferente. Mas foi entrar 23 e isso explodiu. Quando explodiu foi fácil de detectar, porque aquilo que era do submundo do nosso INSS veio à tona, porque os números foram números exorbitantes. E ali, então, perderam completamente a noção, perderam a vergonha na cara, vou dizer assim, e os números são números impressionantes, números assustadores que estão horrorizando o mundo. Talvez não tenha no planeta nenhum outro escândalo que tenha roubado tanta gente com tanta esfaçatez. De novo, esse dinheiro roubado possivelmente é um remédio,
é um presente para o neto, é uma fazia para sua casa, um mínimo do vovô e da vovó ali para o seu cuidado pessoal. Portanto, a covardia, a crueldade embutida nesse rubro é algo realmente assustador. Isso é um crime hediondo. E que eu quero pedir a Vossa Excelência, então, até como parlamentar foi dessa casa, nós precisamos de botar na cadeia, prender essas pessoas, punição exemplar, não só essas pessoas, todas as entidades que estão envolvidas precisam de ter suas certidões suspensas e as pessoas, seus direitos civis cassados de imediato, até que sejam apurados os fatos e punidos os responsáveis. Eu vi o senhor falando aqui que a fraude não começou no atual governo, mas que acabou no atual governo. Depois o senhor falou que há uma força-tarefa, inclusive, estabelecida entre Ministério Público Federal, Polícia Federal, Previdência. Depois, o senhor registrou aqui que estão buscando o imediato ressarcimento dos valores tungados, roubados dos nossos aposentados. E, diante disso, eu preciso aqui, antes de fazer a pergunta, dizer que o Congresso Nacional, e o senhor mais do que ninguém, talvez até mais do que nós aqui, porque tem muita experiência, sabe que o Parlamento, Câmara e Senado, nós estamos aqui na Câmara, então vou falar pela Câmara, apresentamos um requerimento para fazer, a par das investigações feitas pela Polícia Federal, mas fazermos também aqui a nossa investigação. Isso tem previsão constitucional. Eu me recordo, inclusive, na outra legislatura, o senhor era daqueles parlamentares que sempre buscava a verdade sobre tudo do a quem doer. E agora nós estamos com uma dificuldade aqui, porque apresentamos o requerimento de CPI, tem previsão constitucional, tem previsão legal disto, a CPI busca de forma paritária, com parlamentares de diversas cores partidárias e ideológicas, esclarecer com quebras de sigilos, enfim, e nós aqui, deputado Volney, não obtivemos o apoio de nenhum parlamentar governista para fazermos justamente aquilo que o senhor está dizendo, investigar, buscar a verdade sobre tudo, né? Se alguém errou, se foi por erro premeditado, doloso, ou se foi por um erro em vigilando, ou um erro em procedendo, se foi uma negligência, imperícia, imprudência, enfim, nós só queremos apurar. E, com muita dificuldade, até agora não conseguimos caminhar para que essa CPI fosse levada adiante. Eu vi que, na sua explanação, o senhor registrou que o esforço é muito grande dos quadros da Previdência para manter o crédito e a confiança da Previdência, que é secular no Brasil. E nós, como parlamentares, precisamos fazer com que essa confiança volte, porque hoje não há. E aí o senhor diz que o próprio governo, ou agentes do governo, o ministro da Previdência, enfim, trabalharam para que essa operação da Polícia Federal e da CGU fosse levada adiante. Eu tenho uma certa experiência nessa área, inclusive já trabalhei na Força Previdenciária, que não começou no governo Lula, aliás, começou no governo FHC, em 2000. Eu trabalhei na Força Tarefa como policial federal de carreira, junto com MPF, junto com a Previdência. E onde tem ser humano, tem fraude. Isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Mas temos que dizer que essa força-tarefa existe antes do governo Lula, ou antes do governo do PT, antes do governo da esquerda. Tem 27 anos. Pois é, na verdade começou em 2000, a partir daquela fraude de Georgina de Freitas, que foi no Rio de Janeiro, né, assaltou a Previdência e desde ali, então, né, ainda governo FHC, na época, ano 2000, se estabeleceu essa força-tarefa. E aí, quando o senhor diz que foi o governo Lula que estancou, aí que vem a pergunta. Primeiro, nós não sabemos, nós sabemos, ou melhor, eu tenho essa informação, o senhor também deve ter, de que não foi iniciada essa operação a partir de uma iniciativa do governo Lula. Ao contrário, depois de um ano das autoridades previdenciárias tendo sido instadas, não fazendo nada, demoraram um ano para fazer o estancamento dessa tungagem, quando a Polícia Federal e a CGU, com uma juíza federal de primeiro grau, de carreira. Queremos saber, então, se realmente foi o governo que instou os órgãos de fiscalização, por que o ministro da Previdência foi demitido? Por que o presidente do INSS foi demitido e afastado?
E mais, por que razão até agora os bens dessas entidades de classe não foram sequestrados, arrestados, bloqueados? Eu queria falar duas coisas para Vossa Excelência. Primeiro, com relação à CPI. Eu tenho uma visão bem assim, clara de CPI na qualidade de quem já esteve aqui nessa casa durante quase 24 anos. Vossa Excelência, que é policial, se não me engano, federal, sabe que nenhum deputado, nenhum senador sabe investigar mais ou tem mais dados nessa operação do que a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União. Qualquer que seja o dado que essa casa for buscar numa eventual CPI, vai buscar no que foi investigado pela Polícia Federal e pela CGU. Portanto, qual é o meu medo? Qual é o meu receio? Qual é a minha preocupação, melhor dizendo? Porque esse governo é um governo que não tem medo de nada, é o governo que deflagrou a operação, doa quem doer. Qual é o meu receio? É que a CPI atrase o ressarcimento. É que a CPI se transforme num palco de disputa política, que não é raro que aconteça, onde o interesse do cidadão vai ficando em segundo plano e se torne uma guerra, e a guerra, a primeira vítima, nós sabemos que numa guerra, a primeira vítima é a verdade. Portanto, a verdade seja esquecida. No momento, nós temos uma CGU e uma Polícia Federal agindo livremente, com carta branca e autonomia do governo, deflagrando uma ação dentro do próprio governo, cortando na carne, tirando 5 servidores de alta patente do INSS, né? Estão suspensos até o fim das investigações, não há aí nenhum julgamento precipitado, mas eles foram inicialmente afastados. As investigações estão em curso, possivelmente haverá novas fases aí da Polícia Federal, não posso afirmar, não tem nenhuma informação da Polícia Federal, a Excelência sabe que a Polícia Federal não tem obrigação de informar como se dá as investigações, portanto, eu acho que uma CPI se dá, é necessária quando não há investigação, quando o parlamento precisa investigar um caso que não está sendo investigado. Por exemplo, eu participei aqui da CPI do caos aéreo, na época. Houve um acidente da TAM, em São Paulo, e ali havia uma desconfiança de que aquele acidente se deu por conta da exaustão dos controladores aéreos, da falta de treinamento, do pequeno número e tal. Então, essa casa se mobilizou, fez uma CPI para investigar, investigou. Não havia uma Polícia Federal investigando, não havia um CGU investigando, não havia dados, então essa CPI fez essa investigação e foi muito bem, teve um bom resultado. Mas na hora que você faz uma CPI para buscar dados que já estão coletados, que as investigações já estão em curso, eu acho que ela só pode ser ruim para as investigações, não tem como ser bom para as investigações. Ainda mais quando se antecede o período eleitoral, que já se aproxima em 2026. Portanto, essa é a minha preocupação. Mas não é uma preocupação do governo. Essa casa vai decidir, e o Senado vai decidir, se deseja ou não fazer a CPI. Com relação à operação sem desconto, o que eu fiz questão de dizer é que existe essa força-tarefa previdenciária, inclusive nós comemoramos os 25 anos da criação dessa força-tarefa previdenciária, e essa força-tarefa previdenciária não existe só por causa do governo Lula e nem depois do governo Lula. Ela existe de forma permanente, se eu deixei claro. O que existiu no governo Lula foi a operação sem desconto. Essa foi deflagrada no governo Lula, pelo governo Lula. Ministro Volney Queiroz, né? Nessa réplica, eu preciso aqui, né, fazer considerações. Primeiro, dizer que não foi... Claro, eu não estou dizendo que o senhor está mentindo, mas muito provavelmente o senhor recebeu uma informação equivocada e foi induzido a erro. Não foi o governo federal, até porque não tem nem propriedade, nem legitimidade para mandar a Polícia Federal investigar nada. A Polícia Federal tem autonomia. E tem um juízo federal. Se o senhor diz... Por gentileza, quero começar de novo. Eles são acostumados a fazer isso. Eu nunca interrompo ninguém.
E vocês sabem disso. Procuro ser o mais cortês possível. Vossa Excelência vai ter o acréscimo, pode continuar. Pedir para não ter Vocês podem até interrupção à fala de Vossa interromper Excelência. parlamentares que fazem esse tipo de coisa. Eu não faço. Sabe disso. Presidente, então, não cabe ao governo, nem a qualquer governo, nem ao governo Temer, nem Bolsonaro, nem Lula, nem qualquer governo. Tem um juiz federal de São Paulo que determinou, com o Ministério Público Federal, que determinou a operação. Inclusive, eu tenho informação que dentro do Ministério da Justiça, se é que é para nós entrar nesse rol de narrativas, que dentro do Ministério da Justiça, no dia seguinte da operação, houve um zaralho lá dentro, indignados com o diretor-geral da Polícia Federal, inclusive, porque fizeram a operação. Os senhores sabem disso. Dentro do Ministério da Justiça, no dia seguinte da operação, houve uma indignação política porque a Polícia Federal tinha feito a operação. Para ver como não depende do governo. O governo pode só atrapalhar. Um juiz federal mandou fazer, um promotor federal, uma equipe de técnicos, delegados e agentes da PF fizeram a operação. Então dizer que nós mandamos investigar, o senhor é um homem digno. Como parlamentar aqui nós conhecemos e sabemos quem o senhor é. Muito provavelmente alguém da sua assessoria lhe induziu a erro. Não é verdade que o governo mandou fazer a operação, porque não pode fazer. Fosse assim, nem teria acontecido a Lava Jato. Era só mandar a Polícia Federal não me investigue e não teria nem Lava Jato. Não é assim. Então, isso é importantíssimo a população brasileira saber, de que não é, ao contrário do que estão dizendo, né? Até porque o governo trabalhista do PT sempre teve relações, isso é histórico, não tem problema nenhum, mas é histórico a relação política e ideológica com os sindicatos e associações. Não vamos agora dizer assim, não, nós que descobrimos e mandamos investigar. Não é verdade. A PF fez a partir de uma decisão de um juiz federal de primeiro grau lá de São Paulo. E nós, vendo aqui o senhor falar, né, e importante, mais uma vez, que os quadros do INSS, profissionais, técnicos de carreira, sejam prestigiados. Mas o governo do qual o senhor faz parte e apoia, nos últimos 25 anos, ficou 21 anos no governo. Quem é que quebrou a Previdência em termos de peritagem e profissionalismo? Foi o governo da esquerda e do PT. Ou vai dizer que em 4 anos, com 2 anos de pandemia, foi o Bolsonaro que quebrou a Previdência. Então essas mentiras caem dentro da sociedade e por isso que a população inteira está indignada. Muitos, inclusive, eleitores do Lula indignados de tanta mentira e narrativas que não levam a lugar nenhum. E aí, quando o senhor diz aqui, fila... Peguei os dados aqui. Acho que é importante. Meio minuto para concluir, até pelo aquele tempo que foi retirado. Eu falo para... Fila do INSS. Eu até nem ia falar, mas já que o senhor registrou. Fila do INSS. Essa matéria saiu agora. Ministro Volney Queiroz, né? Nessa réplica, eu preciso aqui, né, fazer considerações. Primeiro, dizer que não foi... Claro, eu não estou dizendo que o senhor está mentindo, mas muito provavelmente o senhor recebeu uma informação equivocada e foi induzido a erro. Não foi o governo federal, até porque não tem nem propriedade, nem legitimidade para mandar a Polícia Federal investigar nada. A Polícia Federal tem autonomia. E tem um juízo federal. Se o senhor diz... Por gentileza, eu quero começar de novo. Eles são acostumados a fazer isso. Eu nunca interrompo ninguém. E vocês sabem disso. Procuro ser o mais cortês possível. Vossa Excelência vai ter o acréscimo, pode continuar. Pedir para não ter Vocês podem até interrupção à fala de Vossa interromper Excelência. parlamentares que fazem esse tipo de coisa. Eu não faço. Sabe disso. Presidente, então, não cabe ao governo, nem a qualquer governo, nem ao governo Temer, nem Bolsonaro, nem Lula, nem qualquer governo. Tem um juiz federal de São Paulo que determinou, com o Ministério Público Federal, que determinou a operação. Inclusive, eu tenho informação que dentro do Ministério da Justiça, se é que é para nós entrar nesse rol de narrativas, que dentro do Ministério da Justiça, no dia seguinte da operação, houve
um zaralho lá dentro, indignados com o diretor-geral da Polícia Federal, inclusive, porque fizeram a operação. Os senhores sabem disso. Dentro do Ministério da Justiça, no dia seguinte da operação, houve uma indignação política porque a Polícia Federal tinha feito a operação. Para ver como não depende do governo. O governo pode só atrapalhar. Um juiz federal mandou fazer, um promotor federal, uma equipe de técnicos, delegados e agentes da PF fizeram a operação. Então dizer que nós mandamos investigar, o senhor é um homem digno. Como parlamentar que nós conhecemos e sabemos quem o senhor é. Muito provavelmente alguém da sua assessoria lhe induziu a erro. Não é verdade que o governo mandou fazer a operação, porque não pode fazer. Fosse assim, nem teria acontecido a Lava Jato. Era só mandar a Polícia Federal não me investigue e não teria nem Lava Jato. Não é assim. Então, isso é importantíssimo a população brasileira saber, de que não é, ao contrário do que estão dizendo, né? Até porque o governo trabalhista do PT sempre teve relações, isso é histórico, não tem problema nenhum, mas é histórico a relação política e ideológica com os sindicatos e associações. Não vamos agora dizer assim, não, nós que descobrimos e mandamos investigar. Não é verdade. A PF fez a partir de uma decisão de um juiz federal de primeiro grau lá de São Paulo. E nós, vendo aqui o senhor falar, né, e importante, mais uma vez, que os quadros do INSS, profissionais, técnicos de carreira, sejam prestigiados. Mas o governo do qual o senhor faz parte e apoia, nos últimos 25 anos, ficou 21 anos no governo. Quem é que quebrou a Previdência em termos de peritagem e profissionalismo? Foi o governo da esquerda e do PT. Ou vai dizer que em 4 anos, com 2 anos de pandemia, foi o Bolsonaro que quebrou a Previdência. Então essas mentiras caem dentro da sociedade e por isso que a população inteira está indignada. Muitos, inclusive, eleitores do Lula indignados de tanta mentira e narrativas que não levam a lugar nenhum. E aí, quando o senhor diz aqui, fila... Peguei os dados aqui, acho que é importante. Meio minuto para concluir, até pelo aquele tempo que foi retirado. Peguei os dados aqui. Fila do INSS. Eu até nem ia falar, mas já que o senhor registrou. Fila do INSS. Essa matéria saiu agora. Na Veja, há 3 horas a Veja publicou. Lista de espera passou de 1,5 milhão, corrigindo, em 2024, para 2,7 milhões de pessoas aguardando a fila em abril de 2025. Então, não venham querer... Presidente, não venham com ruídos embaralhar informações que não ajudam em nada. A fila quase dobrou no governo Lula e os senhores que se estabeleceram dentro do governo têm obrigação de entregar resultados efetivos que não estão entregando, seja por tungagem e roubalheira de dinheiro público ou de dinheiro dos aposentados, seja também por ineficiência ou falta de mão de gestão.